Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Fabrício e eu venho apresentar para vocês um tema muito interessante, principalmente para aqueles alunos que gostam do recurso hídrico, mas mesmo assim, se não gostam do recurso hídrico, vai ver que os problemas que a gente vai abranger hoje pode ser aplicado a qualquer tipo de problema da engenharia. Eu sou o professor Fabrício, eu sou engenheiro civil, formado na Universidade da Costa Rica. Eu fiz mestrado na USP, em São Paulo, na Escola Politécnica, em Engenharia em Construção Civil e Urbana. Eu comecei a gostar dessa temática, das estatísticas, da probabilidade e das situações que não são não é um valor certo, senão uma gama de possibilidades. A gente viu várias situações nesse mestrado que poderia você não dar uma única resposta, senão uma faixa de respostas. Aí agora eu estou fazendo um doutorado e estamos vendo um pouco mais essa aplicabilidade ao recurso hídrico. Então vamos começar agora. O título é Problemas estocásticos e determinísticos em recurso hídrico. Se você não conhece nenhuma dessas duas palavras, estocástico e determinístico, eu recomendo que preste muita atenção e fique até o final, que vai gostar. Vamos ver casos desses dois tipos e como se resolvem, como são as típicas soluções para isso. Comecemos aqui com uma ambientação de ciências exatas. Quando vocês decidiram estudar engenharia, escutaram essa palavra, vamos fazer umas ciências exatas. Aí vocês acham que tudo vai dar certinho. Vocês perguntam sempre na aula quantas casas decimais, e dão todo ao centímetro, ao milímetro. E já muitos que têm conhecimento, que têm prática na parte do mercado, vem que às vezes os centímetros e os milímetros às vezes carecem de importância, mas nem sempre. Não, para que o professor falou que não tem que prestar importância. Dependendo do caso, vale ou não vale a pena usar milímetros ou não. E assim outras coisas. Mas às vezes sempre precisamos dar uma resposta exata, um número, um valor. E a gente pensa que engenharia é só isso, dar uma resposta certa de um número e vamos atingir esse número e não vai mudar sob circunstância alguma, sobre hipótese alguma. E não é certo. Não é certo. Vamos ver aqui vários casos se esse é o joguinho estocástico e determinístico. Vamos ver problemas com recurso hídrico. Veja essa pessoa lavando suas mãos, uma prática que deve estar agora em seu dia a dia, se antes não era, agora vai ser. Quanto demorou você lavando suas mãos? Agora com o assunto do coronavírus, eu acho que demoramos um pouquinho mais que antes. Eu vi já muita gente só molhando os dedinhos, outros esfregando bastante, até cantando uma musiquinha. E varia de pessoa a pessoa, né? E veja que se você me fala quanto demora uma pessoa lavando suas mãos, ou quantos litros consome, eu vou te falar que é complicado dar uma resposta única, pois é uma faixa de valores. Pode ser que as crianças demorem mais tempo lavando as mãos, porque elas são mais caprichadas, e uma pessoa idosa também, que pode ser que as pessoas em idades entre 30 e 50 anos, que são muito produtivos, eles se acham que não tem tempo para lavar as mãos e rapidinho, né? Então veja que os valores às vezes mudam, tanto entre pessoas, tanto que é uma faixa de valores que não podemos acertar ela, né? Então vejam essas perguntas que eu faço sobre essa imagem. Com a quantidade de tempo que uma pessoa lava suas mãos, tempo, né? Quantidade de pessoas que tomam banho na mesma hora. Problema de recurso hídrico, de consumo e uso da água, né?
Se eu vou projetar uma tubulação em um prédio, quantas pessoas ao mesmo tempo vão tomar banho e quanta água vão usar essas pessoas. Quantidade de pessoas que preparam alimento de manhã é outra pergunta. E culturalmente também isso vai mudar, né? Aqui no Brasil a gente toma um café da manhã um pouco leve. Vocês veem naqueles filmes norte-americanos que eles tomam um café da manhã um pouco mais gorduroso. E na Centro-América, na Costa Rica, que eu sou de lá, né? A gente come um arroz e feijão de manhã, né, com café, e vai consumir mais água, obviamente, que aquele que come um biscoitinho, uma bolachinha e vai embora. Vocês vejam que até culturalmente as coisas não têm sempre uma resposta certa, né? E nem todas as pessoas em meu país comem café da manhã, arroz e feijão. Tem uns que um cereal, um ovo, etc, né? E número ou os litros que essas pessoas vão consumir. Veja que é muito variado, muito variado. Temos respostas infinitas. Cada pessoa, até cada dia, pode ser diferente. Então, veja que, usualmente, para esses casos, a gente usa valores médios. E também usa valores máximos, principalmente para projetar a tubulação, que já levou a disciplinas da hidráulica, estações prediais, hidrologia, já conhece que tem que usar valores máximos para projetar certo tipo de tubulações, que estão baseados nesses valores médios. E também tem valores mínimos, né? Principalmente, não sei se lembra, quem não vai ver que em esgoto tem que calcular uma vazão mínima. A gente usa dessa vazão média para calcular esses valores máximos e mínimos, utiliza esses coeficientes de reforço, esses K1, K2, K3 que eu coloco aí. E utiliza, quando a gente faz sistema de abastecimento, reservatórios para compensar essas variações dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, verão, inverno, tem um tempo que chove mais, tem um tempo que chove menos. A gente usa reservatórios, aquelas caixas d'água nas nossas casas, uns micro, e um reservatório maior, poderia falar uma barragem, o sistema de Cantareiras, por exemplo, que alimenta o sistema de reservação, eu acho que é o maior da América Latina, que alimenta todo São Paulo, em volta, acho que são mais ou menos 9 milhões de pessoas. Então vejam assim, que os consumos da água, a gente pode usar essas simplificações aí que eu falei, né? De valores médios, máximos, coeficientes de reforço. E esse é o conceito de um problema determinístico. Você tem um conjunto de valores, situações, e tem um valor único. Um valor esperado, um valor máximo, um valor mínimo. Valor máximo para projetar, às vezes, uma tubulação. Valor mínimo para ver na declividade de uma tubulação. E valores médios, esperados, um comportamento, quanto em média vai consumir uma população, assim você vai projetar uma barragem, por exemplo, né? Aí vamos usar fórmulas, modelos bem simplificados, e temos dados de entrada, como falei agora, cultura, faixa etária, atividade, e tem dado de saída. Vamos ver um exemplinho rápido aqui que eu fiz para vocês. Aqueles que já levaram disciplinas mais avançadas de saneamento vão achar o exercício simples, mas quem não pode acompanhar do mesmo jeito, veja, uma população de 135 mil habitantes, tem uma quota de uso doméstico de 250 litros habitante dia. Aí temos uma fórmula para calcular um consumo médio, que é a população vezes a quota per capita, o consumo de litros por dia, e temos assim um consumo médio, né, de 391 litros por segundo. Esse seria um típico problema determinístico. Agora, com esse consumo médio, a gente pode usar o coeficiente de reforço, como eu falei, e coloco que revisar a NBR atual, porque sempre está em mudanças, mas neste caso
eu usei uns coeficientes de reforço de 1,8 e 1,5 e tem uma variação média horária, que é aquela variação média vezes os coeficientes de reforço. Aí conseguiríamos uma variação máxima horária de 704 litros por segundo. Esse seria um valor para projetar uma tubulação de um sistema de distribuição. Veja que você não pode falar para projetista, ou você não pode comprar um diâmetro, uma faixa de diâmetros entre 500 e 1000 milímetros. Não, você precisa de um valor exato. Em ocasiões precisamos ter respostas exatas ou determinísticas, um valor único. Neste caso, com essa variação máxima horária, já projetaria você uma tubulação na rede completa, com esse valor máximo que essa rede vai estar, ou que essa rede vai precisar. O momento mais crítico vai ser esse. Então você projetaria com esse valor. Aí, mesmo que você já tenha um diâmetro e uma variação, você tem certa incerteza, não? Se essa população que você calculou é constante, vai crescer mais ou menos. Se essa quota per capita é representativa no tempo e espaço, ou seja, se vamos a manter essa quota, manter assim esse valor, ou no tempo pode ser que aumente, que as pessoas tenham um consumo de água maior ou menor. Se esses fatores que você de reforço, CK1 e K2 realmente são reais, posso aplicar sempre uma norma brasileira que poderia aplicar para toda a população? Se o comportamento humano é previsível, que é mais ou menos previsível, aí você poderia, dependendo, fazer uma estruturação em que parte estou usando esse valor, tem essas condições, esses consumos essas pessoas dessa cidade, eu não posso aplicar para o Brasil inteiro. Na praia usam mais ou menos água que numa montanha, que é mais frio. Todas essas perguntas vocês entram em sua cabeça quando projetam um sistema assim de maneira tão fácil. E se tem dados, se realmente o que estou pensando é real, se eu posso fazer a confirmação de que essa situação que eu estou representando é o que eu quero, ou estou usando um modelo que realmente vai dar valores pouco reais. Se tivesse dados para fazer uma validação, eu poderia ter certeza que aquilo que estou fazendo é correto. Isso seriam parte das incertezas de um mesmo problema determinístico. Você calcula um valor, uma variação, mas em sua cabeça você fica com essas dúvidas, né? E neste caso a gente precisa uma variação para projetar um diâmetro de uma tubulação. Não tem como falar, mas se a população cresce, melhor eu compro um diâmetro maior, um diâmetro menor. Aí dentro desses valores de população, esse valor de consumo, essas incertezas já tem que estar inseridas aí. Talvez fatores, eu vou usar um fator um pouco maior, ou vou usar um modelo que projete essa população direitinho daqui a 20 anos. Vou fazer um levantamento, vou fazer entrevistas para ver se esse consumo per capita e se está certo. Tem como usar medidas para mitigar essa incerteza. Mesmo assim, é uma incerteza que a gente tem que levar consigo, né? Mas tem problemas um pouco mais complicados, bem mais complicados, diria eu, né? Que é uma chuva, uma inundação. Vemos que a chuva não sempre é a mesma. As pessoas têm comportamentos parecidos. Já tem curvas que você sabe que anos, ou que meses do ano tem maior consumo, a que horas as pessoas têm um comportamento mais ou menos regular. A maioria acorda de manhã, tomam banho, preparam alimentos, vão para o trabalho, tem hora de almoço, a parte comercial é mais ativa, depois voltam para casa, tomam banho, estão em suas casas, consumem um pouco mais preparando alimentos e acaba o dia tipo entre 10 e meia-noite. Vamos dar uma estimativa assim.
E dependendo do povo, já pode ter, da população, já pode ter um comportamento definido. Mas problemas mais complexos como uma chuva, não tem duas chuvas iguais, né? No ano e até no mesmo dia. Tem uma chuva amanhã mais forte, uma mais leve, e a gente não pode padronizar os tipos de chuva. E as secas? Às vezes vemos que tem meses que não chove, tem dias que não chove. Sabemos que tem estações mais secas que outras, mas não sabemos quanto mais seca vai ser, né? E qual vai ser o comportamento do lençol freático, dos rios? Temos, em certos problemas do recurso hídrico, temos muitas incertezas, muitas variáveis envolvidas. E aí o que eu queria chegar a esses problemas estocásticos. Aí colocou vários exemplos, várias situações que a gente desconhece, como a máxima intensidade de uma chuva, uma inundação, qual é a mínima quantidade de chuva, quanto vai chover no mínimo em um ano, a gente sabe, mais ou menos tem valores médios, mas a gente não conhece direitinho, ano a ano, quanto vai ser esse consumo, e não tem como regular as pessoas, você pode aumentar a tarifa da água, você pode fazer cortes, mas com a natureza um pouco mais complicado. E a relação chuva-vação, do que chove, quanto vira água superficial, quanto vai para o rio. Temos fórmulas, temos modelos, mas não é assim tão fácil, não. Né? E aí, esse problema, né, esses desastres naturais ligados a inundações, secas, alagamentos instantâneos. Aí, quando falamos dessas incertezas, eu quero fazer a divisão em dois tipos de incertezas. Epistêmica, que está associado ao conhecimento imperfeito, que faz parte do ser humano e da natureza. Né? A gente não sabe se tem valores de evasões, se os valores de evasão são direitinhos, tem algum problema, eles são tomados na hora certa, pode ser que seja cada meia hora, mas o pico entrou em 15 a 15 minutos, aí não foi registrado. Também tem a parte das incertezas, a epistêmica, e outra parte aleatória, que é que os processos naturais, os processos da natureza, eles são randômicos. Eles não são padronizados, não tem um padrão de comportamento. Vai ter características similares, com um perfil aleatório associado, mas com uma distribuição determinística, uma determinada distribuição estatística, mas não é, vai ser um processo aleatório. E no caso da incerteza epistêmica, eu já falei um pouco disso, é relacionado ao tipo e qualidade da informação. Erros de medição, temos poucos dados na natureza. Quanto tem a natureza estar funcionando em seu regime de chuva, a gente tem 100, 25, 15 anos de informação. A resolução da informação, aquilo que falei, cada meia hora está sendo registrado uma vazão, mas o pico chegou em lapso de 5 minutos, não foi registrado, né? E tipo de característica da modelagem, temos fórmulas muito simples, como a fórmula racional, temos modelos um pouco mais complexos, mas vai ser uma interpretação, uma aproximação, às vezes até empírica, de como uma vazão de uma chuva vira vazão. Ou qualquer situação, não tem que ser esta que estou apresentando para vocês aqui. Pode ser qualquer tipo de modelo que você use que realmente não esteja representando o que você quer representar. Né? Vejam neste caso aqui, essa relação precipitação-vazão. Vejam aí quanto tem um valor por ano. Aí você não sabe quando foi o dia que choveu mais. Sabe que o ano de 1982 foi o ano que choveu mais. Tem aquele pico de chuva, de precipitação. E tem aquele pico de vazão média nesse 1982, nessa bacia. Mas temos unicamente 54 anos esse rio, quanto tem esse rio de sua existência, né? E por outro lado temos vazões por ano. Aí estamos perdendo um pouco a resolução do nosso problema. Pode ser que um dia choveu 50% dessa chuva e foi o dia que fez o grande desastre aí,
Teve a maior quantidade de prejuízos, alagou muitas lojas, alagou casas e teve deslizamento de terra, né? Mas é complicado com essa resolução de dados. E veja essa questão dos modelos. Veja que foram registradas vazões e foram registradas precipitações, mas nem sempre acompanha ou é proporcional, né? Veja do ano 1988, o ano 2000, que tem quedas não tão bruscas na precipitação, mas sim na vazão. E tem aqueles picos, né, de 1982, obviamente você vê bem, bem marcante, mas veja que o ano que está 1984 tem um pico muito mais baixo e a diferença não foi tão pouca, né? Então, veja que os modelos que usamos, a natureza, como ela trabalha, os fenômenos não estacionários, como que poderia ser que nesse ano teve uma indústria que usou muita água, são elementos que entram nas análises de incerteza quando estamos trabalhando qualquer tipo de problema de engenharia e tomam um valor bem mais importante quando são problemas de caráter ou desejamos fazer uma análise estocástica. A incerteza aleatória, que eu falei no começo, dos dois tipos de incerteza, é uma incerteza que às vezes a gente esquece. Eu penso que às vezes a gente acha que a natureza é tão quadrada como a gente acha, e não, né? Tem muitas situações que têm processos aleatórios. Veja que aqui eu coloco a definição de Gamboa e um processo estocástico, é um conjunto de variáveis aleatórias indexadas por um parâmetro com tempo e espaço. Parâmetro pode ser contínuo ou discreto, ou seja, você pode ser 1, 2, 3, 4 ou valores intermediários, né? Veja que a aleatoriedade é a ausência dessa determinação, dessa previsibilidade, desse padrão que você reconhece. Pode ser um número qualquer, pode ser uma chuva de qualquer tipo, pode durar 1 minuto, 5, 20, pode chover 10, pode chover 30 milímetros. Né? E são esse conjunto de variáveis aleatórias indexadas a um parâmetro. Aí onde desejamos calcular a chuva de uma maneira estocástica, com um processo estocástico. Aí eu vou considerar todas essas variáveis aleatórias e dar uma resposta sobre essa situação. Geralmente, como eu falei, os problemas do recurso hídrico são mais tratados com essa situação, porque são mais complexos, mas não você tem que ficar unicamente problemas hídricos. Tem fenômenos aleatórios e variáveis sociais. E tem nos dois casos, tem uma oferta, ou a situação de oferta, a quantidade de recursos que existe, recurso hídrico, chuva, num rio, um reservatório, e tem as variáveis sociais, que está ligado nos consumos. Mas esse tipo de problemas, que são mais complexos, precisam de soluções determinísticas. Ou, em casos determinísticos, como vimos, ou mais complexos, precisam análises estocásticos. Aqui. São problemas um pouco mais complexos que as soluções determinísticas não vão resolver, né? Vejam essas situações aleatórias que eu comentei no recurso hídrico. Pode ser uma tendência como aquela que está sendo mostrada no aumento da temperatura pelas mudanças climáticas. 1 grau, meio grau, estamos esperando até 2,5 graus nos próximos anos, e se isso acontecer, vai ter umas certas consequências. Periodicidade, sabemos que tem meses mais úmidos, meses mais secos, tem anos chuvosos, ou anos úmidos, anos secos. No mesmo ano tem uns meses mais chuvosos que outros. E o tema de aleatoriedade, veja que aí não temos uma tendência, mas tem fenômenos na natureza que tem essas situações. Veja que uma chuva pode ser periodicidade, a gente conhece, tem uns meses que vai chover, outros não. Tendência, pode ser que esteja mais quente, sabemos, mas também tem um processo aleatório. Então você procura uma panela e coloca, quando tem problemas hídricos, todas essas situações.
aleatoriedade, porque falei, na chuva você desconhece, né? Mas veja, se você quer pensar um pouco além do recurso hídrico, que nas situações econômicas são muito parecidas, né? Temos ciclos econômicos positivos, momentos negativos na economia e temos situações aleatórias. Não existe um padrão para precificar uma empresa, para saber se a economia, se vou comprar ou não vou investir, ou meu cliente vai conseguir pagar a casa que pediu um empréstimo. Sabemos que tem ciclos no mercado aquece, tem as partes mais frias, mas tem processos aleatórios. Então não vejo unicamente que esta abordagem que eu apresento aqui para você, aluno, é unicamente para problemas hídricos. Você poderia aplicar, eu gosto de negócios, eu gosto de empreendimento, de construção civil. Você pode aplicar essa análise, essa mesma análise, a outro tipo de problemas. Como pode ser a construção civil. Se você tem uma empresa, né, você pode saber que a tendência do dólar é aumentar. Você pode saber que são ciclos econômicos de commodities e você sabe que tem um mercado que também se comporta de uma maneira aleatória. Sendo mesmo assim que você conhece que nos meses de dezembro, novembro, a venda de casa sempre é maior. Você poderia fazer um modelo matemático desse tipo estocástico para ver sua chance de vender uma casa, né, de construir e vender uma casa em curto tempo. Então, veja que é devido aos juros aos empréstimos da área residencial, do setor residencial. Então, veja que a gente pode aplicar isso em tudo, né? Então, veja este assunto as situações estocásticas, que são mais complexas para processos um pouco mais complexos. Para este caso, eu vou usar uma metodologia que recomenda a Gamboa, né, que é a estratégia. Qual seria uma estratégia para um planejamento no recurso hídrico? Primeiramente, seria gerar sequências equiprováveis das variáveis aleatórias de entrada. E o que significa essas sequências equiprováveis? Vamos ver, agora eu vou mostrar com um exemplo, que mesmo sendo uma situação aleatória, ele tem um certo comportamento estatístico. A gente pode criar cenários que tenham as mesmas características, não uma cópia, não é uma cópia, sino que tenham umas características gerais de uma pessoa que você não vai fazer uma cópia da pessoa, você vai replicar pessoas com características parecidas, similares. Pode sair com um olho castanho, um olho preto, um olho um cabelo de uma cor, outra cor, mas vai ter em geral umas características similares. Seria igual. Por isso a gente já assim, equiprovável. É como seus irmãos, exemplo. Seus irmãos seriam um bom exemplo desse caso. Se você tivesse 100 irmãos, né, todos têm características parecidas, mas não são os mesmos. Então seria uma situação similar. Com esse tipo de respostas que são parecidas, né, você vai simular que essas saídas vão essas saídas que resposta ao sistema dá dessas saídas que você está mostrando que são todas com as características aleatórias de entrada. Você vai avaliar as consequências e vai repetir para ter uma quantidade de dados suficiente para fazer uma análise estatística. Veja este exemplo. Seria o exemplo de uma abordagem estocástica. Temos um rio. Sabemos que o rio tem variações variáveis ao longo do ano. E temos 4 condições. Temos uma primeira cidade que vai consumir uma vazão, temos uma indústria que usa uma vazão 2 e uma vazão 3 na segunda cidade. Mas é uma regulação que tenha que o rio mantenha uma vazão ecológica, ou seja, mesmo que tenha consumos ao longo do percurso do rio,
tem que ter uma variação no final para manter os ecossistemas funcionando corretamente. Veja o caso. Presta atenção nesta cidade, uma variação de entrada, uma variação de saída e vários consumos ao longo. Temos o seguinte, que a primeira, a política de alocação do recurso hídrico, neste caso, segue as seguintes regras. A cidade 1 usa 1,5 metros cúbicos por segundo, sendo a mínima variação que ela precisa para satisfazer suas necessidades. Mas ela pode, caso tenha superávit de água, ela pode consumir até 3,5 armazenando, principalmente para armazenar ou para potencializar a sua indústria. Ou outros usos aí, né? Mas está já estabelecido, né? Que o mínimo precisa 1,5, né? E se tem superávit no rio, ela pode usar até 3,5. A indústria usa 1 metro cúbico por segundo, mínimo, para suas necessidades. Se tem superávit no rio, tem mais recurso hídrico, pode chegar até 2,5. Essa seria a regra. A cidade 3 tem 2 metros cúbicos e pode chegar até consumir 4,5 se tem superávit do rio. A regra é a seguinte, e nessa ordem eles têm que se alimentar. Primeiro, pelo menos abastecer ou fornecer 1,5 para a cidade 1. Segundo, abastecer 1 metro cúbico para a indústria. E por último, se tem água, abastecer os 2 metros cúbicos para a cidade. E mesmo assim, isso vai se satisfazer se ainda sobrar 2 metros cúbicos por segundo para a vazão ecológica. Ou seja, o que entra tem que sair sempre 2 metros cúbicos por segundo, que é a nossa vazão ecológica. Depois desses 2 metros por segundo da vazão ecológica, vou começar a alimentar a primeira cidade até chegar a 1,5, a indústria até 1 e a cidade até 2. Se depois de ter a vazão ecológica, a vazão 1, 2 e 3, sobrar água, vai ser distribuída para os demais usos, né? E agora, qual é essa vazão de entrada? Bom, eu coloquei lá um medidor de vazão, fiz as leituras e tenho essa série temporal, né? Eu tenho 100 anos desse rio e vejo as vazões, né? Teve 5, teve quase 0, teve 25, no ano 9, no ano 93, teve 94, teve quase 25 metros cúbicos e mudou ao longo dos 100 anos. Foi uma medição por ano de vazão desse ano, né? E teve picos, teve pontos mais baixos. E eu peguei cada valor desse ano e fiz uma distribuição dos dados. Veja esse histograma com a série de salvação de 100 anos, que ele mostra a frequência de quando se deu os dados. Veja que uma vazão entre 12,1 e 15,6 metros por segundo se deu 31 anos. Depois entre 8 e 12,1. Depois entre 14 29 anos. Depois entre 5,1 e 8,6. Em quarto lugar, entre 15,6 e 19,1. Então, veja, presta atenção que esse tipo de comportamentos são aqueles comportamentos na distribuição normal. Tem aquela famosa sino de Gauss, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, em outra aula, em outra sessão a gente vai ver um pouco a estatística e como usa testes de adição para ver se tem um comportamento normal, tem um comportamento binomial, N características de comportamentos estatísticos. Mas neste caso que tem aquele comportamento normal, na distribuição normal, né, que tem seu ponto máximo
também parecido um gama, aqueles que conhecem um pouco de distribuição estatística, porque estão um pouco deitados mais para a esquerda, né? Mas vamos a considerar aqui uma distribuição normal. E com essa distribuição normal e com essas características, a gente pode gerar aquelas variações equipotenciais, ou seja, vamos a gerar dessas características, imaginamos que esses são 1, 2, 3, 7 irmãos, e com essas características vamos a gerar outros 7 irmãos com características similares de todos eles, tem um comportamento parecido. Não sei se conseguiram entender direitinho. Vejam este fluxograma. Temos a série de equações dos 100 anos. E faço uma primeira série. Como falei, depois eu mostrarei para vocês em outra aula, em outra sessão, como fazer esse tipo de séries equipotenciais, que precisam saber a média e o desvio padrão. Aí vamos a simular respostas. Aqueles irmãos que eu falei, que vão ter características parecidas, que são as séries equipotenciais. Avaliamos as consequências. O que acontece com esse tipo de equação? E vamos a repetir de novo, né, vários para fazer uma análise estatística. Uma vez que terminamos a análise estatística, temos uma conclusão das consequências dessa situação. Então, vejamos este exemplo. Como eu falei, eu isso aqui, sequências equiprováveis, né, e gerei aqui 8 valores, onde fala a coluna de números aleatórios. Esses valores, eles são características parecidas àqueles originais, aquela sequência de equações original que eu tinha há 100 anos. Tem características similares, mas não são os mesmos. Não estou falando de um assunto do passado. Eu gerei 100 anos com características de comportamento similar, usando médio, usando a desviação estándar, usando os máximos e os mínimos, e essa distribuição normal. Aí eu gerei esses 8 números e eu vou analisar as consequências desses 8 números. Veja no primeiro caso que o primeiro ano foram 12 metros cúbicos, um ano muito bom. Aí consegui suprir a necessidade da vazão ecológica com 2 metros cúbicos. E veja na vazão 1, 2 e 3 que eu consegui o mínimo da cidade 1, que é 1,5, a cidade 2, que a vazão 2, que é uma indústria com 1 metro cúbico, e a cidade 2, que é a vazão 3, que precisa de 2 metros cúbicos. Veja que o mínimo foi suprido. Aí o superávit ele foi distribuído igualitariamente, equitativamente entre as 3 vazões, até completar o máximo. Veja que nesse caso as cidades têm uma faixa maior de utilização, então somente a indústria conseguiu chegar até o máximo. Foi daí, se tivesse mais água, iria para as cidades 1 e 2. No segundo ano foi uma situação parecida, no terceiro ano já baixou bastante. Veja que conseguimos suprir a necessidade da vazão ecológica, que é o primeiro, e da cidade, da vazão 1 e da vazão 2. Veja que... E por último, ajustadamente, né, aí por questões de casos decimais, está faltando água aí, mas é por questão de casos decimais. Mas veja que conseguimos os mínimos, 6,5, aí deu 6,6 de um pouquinho água a mais, né, que foi distribuída aí equitativamente entre a vazão 1, 2 e 3, né, os usos 1, 2 e 3, mas veja que esse mês 3 ficou apertado para as 3 cidades. Suprimos os mínimos. Veja no ano 4, que já baixou bastante, 3,9 metros cúbicos por segundo, que unicamente foi possível suprir a vazão
ecológica e a versão 1. E a cidade, a indústria, nem a metade conseguimos suprir. E a cidade 3 não teve água para ela, né? Já o outro mês, eu coloquei em vermelho aqueles meses críticos, aqueles meses que não estavam suprindo as necessidades mínimas dos 3 consumos. Nesse mês 5 é a mesma situação. Doação ecológica, ok. Cidade 1, ok. E conseguimos a cidade, a doação 2, ok, com 1 metro cúbico. Já a cidade 2, faltaram 0,8 metros cúbicos por segundo. E assim eu gerei mais casos, vejam aí, eu fui mostrando outros casos aí, né? O último caso 9,9, né? Aí conseguiu o mínimo e foi distribuída a vazão para demais cidades, né? Mas e a indústria. Então veja que estamos vendo as consequências. Aí seria gerar, ver quantos anos ficou por baixo ou ficaram em vermelho, que cidades ficaram em vermelho. Poderíamos fazer 20 sequências aqui prováveis e fazer uma estatística, mostrar qual é a chance que tem que a cidade 2 fique sem água, ou quantos anos vai ficar sem água, quantos quantos anos tem a chance desse cidade ficar sem água, ou ficar com 50% de sua necessidade. A indústria pode falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque esse metro cúbico por segundo que estou precisando como mínimo, tem anos que não vou conseguir, né? Então eu vou precisar fazer um reservatório, usar menos água, ou produzir menos, né? Então veja que essas situações, a cidade de uma cidade com uma segurança hídrica alta, né? Veja que pelo menos nesses casos que eu tirei aí, supra necessidades, e a vazão ecológica está sempre suprida, né? Sempre não temos problemas por aí. Então, são as análises estocásticos que a gente faz, né? Quando eu falo, né? Não tem um valor único. Eu poderia fazer uma média todos os 100 anos e falar, essa é a média, mas não é a média, né? Não é a média. A média é um comportamento médio, mas não vai acontecer isso. Vai ter um ano que a cidade, segundo essa modelagem que fizemos, vai ter um ano que não vai ter água. Pode ser, não pode ser, tem condições aleatórias, tem situações aí. E tem esse mesmo ano a indústria não vai ter nem a metade da sua necessidade de água. Então, veja que são elementos que têm que ser considerados. Por isso aqui é impossível considerar ou é impossível imaginar que uma cidade fique sem água. Então vamos ter que fazer alguma coisa, começar com água subterrânea, alguma situação assim. Se eu colocasse o valor médio para vocês aí, de todos os anos, não teria sentido. Nem o valor máximo, nem o valor mínimo. O valor mínimo vai ficar todo mundo aterrorizado. Vai dar um ano sem água para todos. Não, talvez seja um ano. Temos como suprir essas necessidades? Não. Se vamos fazer corte d'água assim? Sim. Não. Então veja que a importância, né, desses análises estocásticos, que pode ser, como eu falei, você vai construir. O insumo de construção vai subir, vai descer, o dólar vai influenciar o aço, não vai influenciar o aço, o cimento vai subir, não vai subir. Você tem comportamentos, tem ciclos econômicos. Você poderia fazer uma análise deste tipo, uma análise Monte Carlo, que eu falei. Precisaríamos mais 1 hora a mais para explicar uma metodologia Monte Carlo, que é o que eu utilizei aqui para fazer essas séries aqui prováveis e ver situações que poderiam acontecer, neste caso, para gerenciar recurso hídrico. Minhas considerações finais é que com esse tipo de modelações estocásticas podemos saber os riscos de diferentes cenários, antecipar situações, uso bombas, uso poços, e poderia modificar as políticas de alocação, falar, vamos usar menos água, gente. Não tem água para todos deste jeito. Vamos usar
vamos manter a vazão ecológica, a cidade 1 vai usar menos, cidade 2 vai usar menos e a indústria vai usar menos. E todos vão ter água. Vocês vão ter que dar um jeito em suas cidades, em sua indústria para usar menos água. Então, poderia você concluir situações assim. Aqui apresentou as referências utilizadas nesta apresentação e muito obrigado por ter prestado atenção nesta apresentação. Eu sou o professor Fabrício Richman Navarro, estou deixando nas redes sociais e meu e-mail, qualquer coisa, tem alguma dúvida, alguma situação, vamos conversar um pouco. Muito obrigado e até a próxima.